Deus, amém? Está feliz hoje, amado? Amém. Dia de sol maravilhoso, o dia que Deus nos preparou, amém? Tem que acordar animado. Afinal de contas, o Senhor fez coisas maravilhosas para nós. Dá até o descanso para a proclamação da República para todos nós, amém? Ei, país do feriado, glória a Deus, aleluia. Você agora volta 24/7, oh glória! Mas Deus nos traz equilíbrio, amém? Queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e que Deus tem falado comigo durante um tempo dessa semana, né? Porque Deus vai falando cada semana, Ele vai falando uma coisinha. E essa semana Deus falou comigo a respeito sobre autoridade de Deus e a autoridade que o Senhor Jesus delegou à sua igreja, que somos nós. Então existe algo que Deus fez sobre a sua igreja, determinou uma autoridade, amém? E o tema da mensagem é a autoridade de Deus. Eu queria que vocês abrissem Lucas capítulo 10, versículo 18. A palavra autoridade, ela significa um poder que você delegou, um poder que você deu. O que significa isso, amados? Significa o seguinte: que Jesus, Ele deu o poder à sua igreja, amém? E nós crentes, mortais aqui nessa terra, às vezes nós recebemos a palavra, escutamos a palavra, mas não exercemos a palavra com autoridade. Existe algo que Deus está querendo falar hoje nessa manhã, porque o tema autoridade e poder é um tema que é conhecido na igreja. A autoridade é um tema que você escuta de quando em vez, amado. E como a palavra de Deus ela se renova e traz sabedoria sobre nós, hoje Deus está querendo focar a autoridade, mas a autoridade segundo o que está no coração de Deus, amém? Abra comigo Lucas capítulo 10, versículo 18. A primeira coisa que nós temos que nos apropriarmos é que Jesus delegou para nós a autoridade, amém? E uma coisa que eu queria falar com vocês, quando Jesus fala, eu dei autoridade à igreja, por que Jesus não falou, eu dei autoridade ao homem? Por que Jesus falou à igreja? Porque significa o seguinte: quando Jesus Ele determina uma autoridade sobre uma igreja, determina uma autoridade sobre uma congregação, porque Jesus Ele se manifesta na igreja, porque Deus assim o quis que fosse feito. Você quer ver uma coisa? No tempo de Moisés, por que eu tinha o tabernáculo? Poderia simplesmente Moisés chegar, chamar o povo e falar das coisas de Deus. Mas Deus deu a Moisés o seguinte: monta o tabernáculo. Eu quero que os meus filhos congreguem o tabernáculo. Amém? Então existe um poder dado à igreja, que é a congregação. Amém? Então não adianta o cara chegar, desculpa aí os que escutam isso e se apropriam dessa verdade, que não é uma verdade. Não, eu busco Deus em casa. Mas você pode buscar Deus em casa, você deve buscar Deus em casa, você tem que orar em casa, mas você tem que congregar em algum lugar. Amém? Por quê? Porque Deus determinou autoridade sobre a igreja. Amém. Então não tem jeito, o cara chegar. Eu tenho uns amigos que no momento certo Deus vai dar aquele totó, sabe aquele totó que o cara enfia o dedo, não é nem na tomada de 220, é no 330, porque o cara toma um choque e ele fala assim: não entendi o papel da igreja. Amém? Deus se manifesta na igreja, amém? Então, vai buscar em casa? Mas não adianta só ficar em casa. Glória a Deus. Lucas 10, versículo 18, diz o seguinte: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrei-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Você sabe o que significa o vosso nome arrolado nos céus, amado? Quando você chega num lugar,
o cara já sabe quem é o alvo. Existe uma autoridade delegada a cada um de nós, amém? Quando você chega no lugar, o Espírito já sabe. Esse nome está rolado nos céus, amém? Então significa o quê? Que você tem autoridade dada por Deus. E o mais legal de tudo é que quando você chega num lugar, o demônio, o Satanás, como que você quiser dar, o chifrudo, o patudo, o que quer que seja, ele sabe a autoridade que tem sobre você. Tanto ele sabe que ele já sabe até o teu nome. Olha que coisa impressionante. Você já percebeu que quando você vai num lugar, você foi naquele lugar que o cara fala assim, por que você está aqui? Qual o teu nome? O cara já sabe quem você é. O cara já sabe a autoridade que você tem. Amém? E isso, amados, primeira coisa que o crente tem que se apropriar, a autoridade que Deus te deu. Amém? Às vezes nós vemos assim, pastor, mas eu oro, não acontece. Mas eu oro, não acontece. Mas eu clamo, e não acontece. Nem por isso Deus tirou autoridade sobre você. Amém? Glória a Deus. Não é pelo fato de você orar e não acontecer que Deus tirou autoridade sobre você. Deus te deu autoridade. Glória a Deus. Amém? Às vezes nós ficamos apáticos porque a nossa oração não é entendida. Eu vou te dizer nessa manhã, Jesus não é lâmpada mágica, amados. O cara fica lá esfregando, sai o gênio, você tem direito a 3 pedidos. Mas sai desse corpo aí, Jesus, na verdade, ele não precisa fazer nada por nós. Pode pensar. Você concorda que Jesus não precisa da igreja? Jesus não precisa do pastor Fábio. Jesus não precisa da congregação. Jesus, numa única palavra, ele poderia pregar o Evangelho no mundo inteiro, em todas as nações. Porque quando Jesus lança uma palavra, ele lança no Espírito. Como é que você sabe quando Jesus está falando contigo? Você sente no teu Espírito. Você sabe que é Deus falando contigo. Ele falou uma palavra. Deus, você já tem todo o entendimento. Dá para você escrever até um livro na hora que Deus fala uma frase para você. Porque Deus fala no Espírito, amém? E ele é multilíngua. Não tem esse negócio, não. Se fosse lá no Afeganistão, ele não conseguiria falar. Consegue falar assim. Porque Deus fala no teu Espírito. Glória a Deus. Amém? Vem comigo aqui em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Deus quer que você saia hoje, nessa manhã, cara, quando você for orar, que você ore com determinação. Amém? Você já viu o crente às vezes orando de cabeça para baixo, como se estivesse procurando moedinha dentro do quarto, sabe? O cara chega, ele ora olhando para baixo. A palavra de Deus diz assim, ó, o Salmo diz assim, de onde me virá o meu socorro? Me virá do alto. O Salmo não está escrito, de onde virá o socorro? Do chão. Não fala isso. Às vezes você vê que o crente tão abatido que não consegue orar olhando para cima. De tão abatido que o cara está. Deus está falando para você nessa manhã, solta o teu gogó, mas solta olhando para cima. Peça para Deus olhando para cima, da onde te virá o socorro. Amém? Quantas orações? Desculpa, você escuta. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me abençoa. Sai desse corpo que não te pertence. Se o Senhor quiser, o Senhor me abençoa. Se tiver com vontade hoje, você se abençoa. Cara, para pensar. Quando você olha para o teu filho e ele te pede alguma coisa, você não tem prazer em dar. Você não tem aquela vontade de dar algo que o teu filho está pedindo. Ele pede para você, você imediatamente quer fazer. Às vezes é até ruim porque a gente mima os nossos filhos, certo? Você começa a dar, e ele vai pedindo e você quer dar. Você imagina quando Deus olha para você, amados. Não, não vou dar. Você meio duro com ele, porque ele está meio rebelde comigo. Ele está meio nervosinho comigo. Deus tem prazer em te dar. Amém? Então esse negócio, quando Deus quiser, Deus sempre quer nos abençoar. Glória a Deus. Não fica desse negócio, não, se sentindo filhinho rejeitado. Deus te ama mesmo assim. Glória a Deus.
Às vezes você tem aquele filho, quem tem mais de um, pode falar até com mais propriedade do que eu. Você tem um filho é de um jeito, você tem outro filho é do outro jeito. E Deus consegue amar os dois, e você como pai consegue amar os dois, mesmo que um é diferente do outro. Amém? Mesmo aquele que é mais tortinho, você continua amando ele do mesmo jeito, não é? Você olha para ele e fala assim, só love, é teu filho, teu nome que está ali. Ainda que ele seja meio assim, você continua amando ele. Glória a Deus. Porque até o final da tua vida, cara, ele vai ser teu filho. Até o final da nossa vida, nós somos filhos de Deus. Amém? Amém que Deus vai dando uma apertadinha aqui e ali, né? A gente vai ficando de cabelo branco, né? Deus tem mais paciência com a gente, viu, Álvaro? Assim, ele é mais longânimo conosco, né? Ele fala, filho, filho meu, amado de longa data, entendeu? É um outro relacionamento. Eu, Vladimir, ó, aqui é só cabeça branca, ó. Diferente de pessoa que tem cabelo pintado, aí Deus é mais curto, entendeu? Deus vai é mais imediata, conosco ele é mais longânimo. Fábio meu, esse que te diz, ouve, não fica tão ansioso, aguenta mais um pouquinho. Efésios 1, versículo 19, que Deus está falando com você. E qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos? Efésios 1, 19. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Amém? O que Deus está falando conosco? Cara, Ele está sentado acima de todo principado, poder, domínio. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, amados, não tem esse negócio. A fulana de tal fez uma mandinga para mim. Cara, tem gente que acredita nisso ainda. Misericórdia. Sai desse corpo, cara. Que Deus que você serve. Amém? Tem autoridade para repreender? Tem. Tem autoridade para não deixar uma palavra de maldição ser lançada sobre a minha vida? Tenho. O crente faz isso? Tem sim. Você já viu o crente andando na rua quando vê uma macumba? O que você faz quando você vê uma macumba, mano? Tá boa. Você vê lá o frangão, a velhinha preta, o charutão. Você se desviam. Você chuta que é macumba. Ai, Jesus Cristo de Nazaré. Mas sai desse torno, cara. Amém? Deus te deu autoridade. Amém? Deus nunca me pediu para comer um frangão da dele, graças a Deus, né? Porque também está frio, né? Amém? Mas, amados, isso é autoridade do crente. Quantos crentes já vão receber uma palavra de um macumbeiro? Eu te pego, eu te mato. Não mata nada. Mata se Deus quiser que mate. Porque na palavra de Deus diz assim: eu tenho a chave da vida. Eu dou a vida, eu tiro a vida. Então quem tem que tirar a vida é Deus. Amém? Então o crente fica lá, Jesus, ô Senhor, aí vai fazer uma promessa para Aparecida, para subir nos degraus do joelho. Cara, você serve um Deus que se chama Todo-Poderoso. Amém? Não estou falando que você não, eu vou aceitar, pode vir, não, porque daí você está declarando que pode vir. Mas você tem autoridade para repreender toda a maldição lançada na tua vida. Amém? Você olha na tua vida uma maldição, amado, sei lá, de bebida. O vô bebia, o pai bebe, o tio bebe, o fulano bebe mesmo. Deus te deu autoridade para você repreender essa maldição sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Às vezes o cliente fica lá, sim. Outro dia eu tive a capacidade de escutar o seguinte: não mexe com ele, ele não mexe com você, hein? Mas vou te falar uma coisa: ele não vai mexer com quem é do mundo, desculpa. Com você ele vai mexer? Sim. Todos os dias? Sim. A palavra de Deus diz o quê? Já não fica ao redor. Ele fica ao redor o quê? Para admirar a tua beleza? Não. Para ver uma forma de te derrubar. Amém? Então aquele negócio não mexe com ele, ele não mexe contigo. Isso é papo, mas desculpa, ele é meio crente. Amém? Glória a Deus. Deus está forte hoje. Jesus. Abrem Atos comigo.
Atos 20, versículo 18. Você vê uma coisa, mano? Eu já vi crente com pé de coelho. Eu já vi crente com aquele trevinho de 4 pontos. Eu já tive crente que está o Salmo 91 reduzido dentro da carteira. Amém? Aí você vira atrás, tem a foto da Nossa Senhora Aparecida. Meu Deus, que crente é esse? Eu conheço crente que acredita no signo. Qual é o signo alvo? Jesus. O signo é Jesus. O ascendente em Deus. Não vem. O cara que vai lá e deu o horóscopo quando você sai de casa, velho. Cara, sai desse corpo, amém? Não existe touro, Áries, Virgem, Sagitário. Não existe lá o rato, o boi, o horóscopo chinês. Não existe nada disso. Existe um cara chamado Jesus, amém? Então, crente, ó, se você assistia, eu lia o horóscopo antes de sair de casa, vou falar para você, lê um pedacinho da Bíblia, um versículo, e vai guardando, que é melhor, amém? Por que eu estou te falando tudo isso, amado? Entende o nome de Jesus. Não é para caçoar a seguir, não é para caçoar no trevinho, não é para fazer o cara não comprar o pezinho de coelho e colocar como chaveirinho. Tudo isso você pode fazer. Porque na palavra de Deus diz assim, que tudo nós podemos fazer, mas nem tudo é lícito. Amém? Eu estou só te falando isso por uma coisa, para que você entenda que Deus te deu uma autoridade que está acima de todas essas coisas. Amém? Só por isso que eu estou te falando isso. Amém? Fez também. Aí de repente o cara fica ouvindo e depois ele coloca uma crítica. Atos 20, versículo 18. Versículo 20 diz assim, Atos 18, versículo 20. Jamais, deixa eu ver se está aqui. Não. 20 e 18. Né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, proveitosa de vos ensinar, publicamente também, de casa em casa. Amém? Mas o que eu quero te dizer com isso? A autoridade é algo que Deus nos dá, mas a autoridade é algo que nós conquistamos. Entende o que eu vou te dizer? Quando você dá algo para o teu filho fazer, você dá algo porque você confia nele. Você deu autoridade para ele, você deu uma liberdade para ele, você concedeu que ele viesse a fazer alguma coisa. Amém? Mas por quê? Porque ele demonstrou durante um tempo que ele é possível de você confiar nele. Amém? Quando Deus olha para mim e para você, Ele também vê se um tempo de crente que você está, se você está constante, para Ele poder te entregar a autoridade que Ele concedeu para a igreja. Amém? Então o que eu quero te dizer? O apóstolo Paulo nesse versículo ele está dizendo justamente isso. A constância sua com Deus determina quanto que Ele pode te entregar de autoridade. Amém? Porque hora o crente está lá em cima, hora o crente está lá embaixo, hora o crente está lá em cima. Como é que ele vai poder delegar uma autoridade para você se você não é constante no Evangelho? Amém? Quando Deus te der, amado, Deus está te dando e te concedendo, porque Ele conhece você, sabe que você é constante, sabe que você vai usar bem a autoridade que Ele está te dando. Então Ele vai e te concede a autoridade. Glória a Deus. Amém? Amém. Por que eu estou te falando isso? Porque independente da tua dificuldade, Deus está contigo, cara. Amém? Para nós cristãos, já não tem mais como você olhar para trás. Não dá mais para você chegar e falar, mas como era antes? Ah, mas no meu tempo de não sei o quê. Mano, sai disso aí. Você vai ter as lembranças, mas você tem que viver o hoje. Amém? O jeito que você está hoje. A forma que Deus está te usando hoje. Ah, mas aí no passado, tem muita gente que fica presa nessa coisa do passado. Mano, sai disso aí. Quem gosta de tempo é relógio. Quem fica olhando para trás
vira estátua de sal. Amém? Às vezes a pessoa fica naquele saudosismo mesmo. Deus continua sendo o mesmo ontem, Deus continua sendo o mesmo hoje, Deus continua sendo o mesmo tempo de Moisés, Deus continua sendo o mesmo Deus hoje. O que mudou? Eu sempre falo isso aqui para a igreja. O que mudou foi eu e você. Amém? Porque Deus continua fazendo da mesma forma. Glória a Deus. Aleluia. Não fica mais altos e baixos. O que Deus está falando para mim e para você hoje, ser constante. É difícil? É. Quem já não recebeu uma palavra no culto uma vez, chegou na segunda-feira, foi um desastre. Você já aconteceu isso com você? Comigo também. Quando eu recebo uma promessa de alguém, uma vez eu recebi uma palavra, nossa, fiquei todo motivado, final de semana inteiro eu recebi a palavra no sábado, nossa, eu estava me sentindo super crente, cara. Meu, se bobear, eu abri a janela, pulava de janela e falava assim, ó, só Deus é que salva. Estava me sentindo super crente, mano. Chegou na segunda-feira, mas eu tomei uma porrada tão bem dada, mas tão bem dada, que eu quase pensei assim, eu acho que vou acender uma vela hoje, porque o negócio está forte. Amém? Entenda em nome de Jesus. Não é porque você recebeu uma palavra que no outro dia não aconteceu, ou no outro dia você recebeu uma notícia horrível, agora eu vou deixar de ser crente. Amém? Não desista. Deus está com você todos os dias. Amém? Fica com essa galinha, pastor. O senhor não sabe o que aconteceu comigo, eu vou falar para você. Você também não sabe o que aconteceu comigo. Glória a Deus. Deus dá uma mochilinha para cada um que dá para suportar. Eu sempre falo com o Laura, a gente conversa, o Laura, o Vladimir, o Jeff, cada um tem sua mochilinha. Eu não troco a minha por nenhuma, não quero nem pegar com o Laura. O Laura tem, ele deixa com ele. Amém? Porque esse negócio de trocar mochila, depois você se arrepende, cara. Porque cada um dá para cada um aquilo que ele pode carregar. Amém? Então não pensa que o teu problema é o pior do mundo. O teu problema, ele está totalmente proporcional àquilo que você pode fazer. Amém? Glória a Deus. Fica para a sua alma. Não quero não. Amém? Isaías 55. E quando Deus te delega a autoridade, existe poder que está na tua boca. Amém? Se você não estiver alinhado com aquilo que Deus quer, simplesmente, amados, você faz a obra do jeito que está o teu coração. Você quer ver uma coisa? Quando você está irritado com alguém, se Deus te deu autoridade, você imagina quando você ia orar por esse alguém, o que você iria fazer? Você já pensou? Guarda para você. Você já imaginou a oração que você ia fazer? Você já começaria a oração, Senhor Jesus, Deus meu, Pai meu. Senhor, desça fogo do céu sobre o Joãozinho. Senhor, queima ele. Senhor, extermina ele da face da terra. Arrebata ele, Senhor. É como você iria orar. Amém? Só que quando Deus te deu autoridade, Deus está te dizendo, a autoridade dele, ela acontece quando está alinhada com a vontade de Deus. Amém? Por mais que você tenha autoridade, amado, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, esquece. Tua oração não rola. Quando você vai na casa de alguém, você ora por alguém, que o demônio sai não é porque você orou. O demônio sai porque a vontade de Deus está alinhada com a tua vontade. Amém? Porque se fosse assim, seria muito fácil. Eu determino numa palavra de autoridade pura por alguém e alguém ia ser curado. Simples assim. Como é que você pega uma fila, ora pelo primeiro curado, ora pelo segundo não, terceiro não, quarto não, quinto sim? Você não orou igual para os dois? Para todos? Você não igual para todo mundo. Mas quando Deus colocou nos teus lábios um motivo de oração, se estiver alinhado com o que Ele quer, o negócio acontece. Veja aqui Isaías 55, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Grifa na tua Bíblia aí, fará o que me apraz, e prosperará naquilo que há designado. Amém?
A palavra que Deus está falando nesse momento é a palavra dele que está usando outros lábios. Amém? Então não adianta você chegar e dizer assim: estou revestido de autoridade. Tá. Aquilo que você está orando está alinhado com a vontade de Deus? Tá. O negócio vai acontecer. Se não tiver, amados, esquece. Esquece. Vão ser palavras ao vento. Glória a Deus. Então quando você for orar, amado, peça: Senhor, que seja segundo a tua vontade, que coloque nos meus lábios aquilo que o Senhor quer que eu ore. Quantas vezes eu não começo a oração assim? Porque eu já estou naquela empolgação, já estou com a minha lista pronta. E a tua vontade, a minha vontade, é que no momento que você começa a orar, você já faz a lista do me dá. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, abre a porta, Senhor, queima aquele ali, fogo do céu, Senhor, que pega a minha sogra na esquina, Senhor, que mata o cachorro da vizinha, Senhor, que o gato dela nunca mais entre na minha casa. Então você já começa assim. Mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, esquece. O gato continua entrando na tua casa, o cachorro continua latindo. Amém? Glória a Deus. Entenda. A vontade de Deus tem que estar alinhada com a tua vontade, senão não tem autoridade. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas uma coisa eu te digo: quando você começar a orar e falar: Senhor, coloca as palavras nos meus lábios, que hoje eu venha a orar aquilo que está no teu coração, não volta para trás. Por que eu estou te falando isso? Uma das coisas que Deus falou comigo durante o montar da mensagem é que a autoridade ela está relacionada com a vontade de Deus, mas ela também está relacionada com uma coisa chamada motivação. E quando Deus quer te usar, Ele vai te usar. Mas muitos cristãos, eles estão o quê? Envergonhados. Eles estão tímidos. Eles estão, como é que se diz? Igual dentro de uma ostra. Eles estão enclausurados. Por quê? Às vezes você tem medo de orar e de determinar e o negócio não acontecer. Deus está te dizendo nessa manhã: sou eu que coloco as palavras nos teus lábios. Amém? Às vezes o cara fica lá: eu vou falar, não, eu acho que é de mim. Não fala. E Deus fala para você, manda o anjo lá na tua orelha: fala. Não vou falar. Fala. Não vou falar. Profetiza, e o cara fica lá. Mas posso falar uma coisa para você: há poder naquilo que sai da tua boca. Amém? Há poder. Então, cara, isso é para o homem e para a mulher, solta a voz. Amém? Não deixa o diabo te intimidar a tal ponto de você não profetizar. Quantos aqui profetizam quando estão orando? Não precisa levantar a mão, essa é uma pergunta para você. E sabe o que eu estou te dizendo? Profetizar na hora que você está orando. Você ora por uma situação, você ora por uma pessoa, você sabe que está um caos, que está terrível, que está difícil. E você profetiza porque você crê que Deus pode fazer um milagre. Amém? Você vai lá e determina, você vai lá e coloca a mão e profetiza. Deus está te falando hoje, nessa manhã, te deu autoridade para você orar, para você profetizar em cima do caos. Amém? Para você chegar e falar aquilo que Deus está colocando no teu coração. Às vezes a pessoa quer falar, ela sente de falar e fica pedindo para Deus sinais. Amados, sinais é por um tempo. Deus está querendo levar a mim e você num patamar de intimidade que quando Ele falar com você, você vai saber o que Ele falou com você. Amém? Não fique envergonhado. Não fica, como é que se diz, dentro da ostra. Deus está falando para você nessa manhã: fala. Glória a Deus. Amém? Êxodo 3. Por que eu estou te falando isso? Quando nós estivermos lendo em Êxodo 3, só você entender o contexto. Quando Deus vai falar com Moisés, Deus escuta Moisés falando com ele. Amém? Você escuta Deus falando com você. Amém? Depois que Deus fala para Moisés qual é o plano de Deus para o povo de Israel,
povo que estava escravizado. Aí Moisés começa assim: então, mas como que eu vou tirar lá? Como que eles vão saber que eu sou contigo? E Deus deu a letra para ele do que ele tinha que fazer. Amém? Só que ao mesmo tempo Moisés sentiu-se inseguro. Mas para pensar. Deus está falando com você e você simplesmente tem medo ou vergonha de falar, porque sabe se não se vai acontecer. Amados, tira isso da sua cabeça. Amém? Porque Deus quer te usar na liberdade do Espírito, cara. Amém? E um dia eu vou rolar uma ideia com Moisés. Como é que Deus falando com Moisés ainda duvida? Tem coisas assim que eu tenho dificuldade de visualizar. Por mais José que eu seja, tem hora que eu viajo, eu falo assim: como que o cara escutou a voz de Deus? Não fui nem eu, nem o Álvaro, nem o Vlad falando com o cara. Foi o próprio Deus falando com o cara. E o cara fica questionando Deus: então, mas como é que eu vou chegar lá? É o próprio Deus falando com o cara. Amém? O próprio Deus falando: passar, você vai ficar grávida. Daqui um ano eu vou voltar aqui, você vai estar grávida, vai conceber um filho. Ela dá um chute, uma risadinha ainda. Tinha que dar um pedal na sala, para brincar. O próprio Deus falando para ela: eu estou te falando. Aí ela olha para quem? Ela olha para o marido dela, o fitness, aquele tanquinho, né? Olhando. Eu vou rolar uma ideia com o Sara quando eu estiver na glória, cara. Fala assim: Bi, Deus falou que você está grávida, você convidou, cara. Pedala, Sara. Amém? Deus às vezes fala com você e você fica falando para Deus: olha, só falo para ele se ele tiver de camiseta listradinha na vertical. Se for na horizontal, não falo. Só vou dar um recado para o pastor Vladimir se ele estiver de peito e listinha branca na horizontal. Cara, sai desse corpo, amém? Estão me entendendo que Deus está falando com você hoje? Moisés fez quase a mesma coisa. Êxodo 3, versículo 18, que diz assim: Êxodo 3, versículo 18: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixar-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Eu serei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio deles. Depois os deixará ir. Eu darei mercê a esse povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Grifa a tua Bíblia aí, ó. Não será de mãos vazias. Amém? Glória a Deus. O Senhor falou para Moisés: Moisés, você vai lá e você vai falar. Moisés simplesmente se intimidou a primeira vez que ele foi lá. Deus está falando para você e para mim nessa manhã: não se intimida quando Deus fala com você. Não se intimida na hora que você for orar. Não se intimida na hora que você for pregar a palavra. A gente tem medo, amados, de chegar e dar uma palavra e alguém perguntar alguma coisa da palavra. Você sabe por quê? Porque eu, quando fui me converter, eu era assim. Eu tinha medo de falar um versículo. Se o cara me perguntar sobre o versículo, velho do céu, eu medo. E se o cara falasse um versículo na Bíblia que eu não sabia se tinha ou não tinha? Ah, vamos pegar o livro lá de Ataxerxes, não sei o que, não sei o que. Será que Ataxerxes tem na Bíblia, assim ou não? Mas, sente esse corpo, amém? Se você souber um versículo, é um versículo que você vai pegar e vai entrar no espírito da pessoa. Alguém já conheceu aqui pessoas que são analfabetas e pregam a palavra? Eu já conheci. Cara, o poder de Deus, amém? Cara, ele repete sempre, prega sempre aquela mesma palavra. Mas é a palavra de Deus através do cara. Amém? Glória a Deus. Então não dá uma de Moisés. Deus está falando com você nessa manhã. Não fica paralisado. Solta a boca. Usa a autoridade que Deus está te dando. Amém? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entregar recado para as pessoas que são consideradas mais cultas do que ela. Ou até mesmo dentro de uma igreja. Ah, vou entregar essa palavra para o pastor.
vai achar que eu comi uma rabada, uma feijoada à noite, tive um sonho e vou contar agora esse sonho para o pastor. Glória a Deus. Conta para o pastor. Amém? Fica aí enrolando, não. Para acabar, Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Todos acharam? Gênesis 1, versículo 26? Diz a palavra assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Grifa aí da tua Bíblia, ó, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será mantimento. Amém? Mas o que Deus está falando? Quando Deus criou o homem, criou a mulher, entenda-se homem e mulher, amém? Deus criou para que o homem e a mulher dominassem sobre a terra. Amém? Dominasse sobre a terra. Quando Deus me criou, quando Deus te criou, Deus deu uma palavra: domine sobre a terra. Amém? Existe um negócio sobre imagem e semelhança que é tremendo. Qualquer dia eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso e vou falar para vocês. Existe algo, uma diferença entre imagem e semelhança. Por que eu estou te falando isso? Porque quando fala que uma pessoa é semelhante a outra, significa que uma pessoa é parecida com a outra. Amém? Quando Deus fala que Ele fez imagem, significa interiormente nós somos iguais para Cristo. Olha que coisa tremenda. Exteriormente nós podemos ter cor de cabelo diferente, um folhinho puxado, outro menos, um mais tanquinho, outro menos tanquinho. Amém? Um mais bombadinho, outro menos. Isso é semelhança. Mas quando nós estamos falando de espírito, nós estamos falando de a mesma imagem. Glória a Deus. Quando Deus criou a mim, Ele colocou a imagem dele dentro de mim. A mesma coisa Ele fez com Aldo, com Beth, com Vladimir e assim sucessivamente com cada um de vocês. Amém? Deus fez imagem dele. Então quando você olhar para você, e quando você for orar, guarda: eu tenho a imagem de Deus. Deus falou para que você tenha domínio na terra. Amém? Tem um ditado popular que diz assim: pô, o fulano comeu o pão que o diabo amassou. Já escutou esse ditado? Quantos daqui já não se acharam o pão do diabo? De tanto que o cara foi pisar. Fala a verdade. Tem cara que se sente o verdadeiro pão. Ele até pensa na ceia que o diabo está fazendo o quê? Picotinho dele. Deus te deu autoridade. Amém? Alinhado com a vontade dele. Amém? E Deus diz para você nessa manhã: eu vos coloquei para que tivesse domínio sobre a terra. Glória a Deus. Quando Deus lançou essa palavra, não existia o Temer, não existia o Lula, a Dilma, não tinha nada disso. Não tinha os outros clientes. Diz Deus: haja luz e houve luz. Amém? Criou o homem, criou a mulher. Então não existia nada disso. Mas Deus já tinha dado uma palavra de autoridade sobre nós. E vai passando o tempo, o cara acredita mais naquilo que ele vê, na mídia que ele ouve, do que na autoridade que Deus te deu. Glória a Deus. No dia de hoje, você começa a orar diferente. Começa a determinar sobre a tua bênção.
Começa a orar por aquilo que você acha que é impossível. Domingo passado, quando eu falei assim, para nós servirmos em amor, eu disse uma palavra e volto a repetir hoje. Paga o preço por determinada situação. Paga o preço por determinada pessoa. Às vezes nós queremos tanto que uma pessoa se converta na nossa família. Às vezes é um cara que trabalha com a gente, às vezes é um parente nosso que a gente gosta muito. Não tem aquele parente que você fala assim, porque ele é legal, ele é 98%. Só falta 2%, só falta se converter para ficar legal. Para ser 100%, porque ele é muito bom. A pessoa é boa, mas no fundo a pessoa ainda não deu o start de Jesus. Cara, paga um jejum por essa pessoa. Serve um jejum para ela, fala, Senhor, vou fazer um jejum nesse cara. Mesmo que chegue no outro dia, você vê o cara chegando daquele jeito. Teu diabo vai te mostrar ele daquele jeito. Uma vez eu fiz um jejum por uma pessoa, falei, Senhor, o Senhor vai resgatar essa pessoa. Meu cara chegou de 4 no outro dia, bêbado. Eu falei, Deus, mas que jejum, eu estava quase largando o jejum já no meio do dia. Eu falei assim, meu, eu estou tão fraquinho que não consigo fazer jejum nem com um cara. Segundo dia, sabe como que ele chegou? Bêbado de novo. Eu falei assim, Mazur, não está vendo? O cara chegou no 6º dia. Eu falei para Deus assim, estou vendo uma melhora no cara, porque o cara chegou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi no sábado, eu vi uma luz. Ele foi no bar e estava fechado. E diante de tantos botecos que o cara atravessa, o cara não foi. E hoje eu vou te falar uma coisa, cara. Hoje eu olho para ele e falo assim, o cara saiu disso daí. Amém? E por que eu estou te falando? Para que você coloque na tua cabeça uma coisa, o pastor está falando que ele jejuou. Não, eu estou falando para você, paga o preço por uma pessoa que você ama. Vale a pena pagar um preço por uma pessoa que você ama. Ainda que teus olhos não vejam hoje, amanhã você vai ver sobre essa pessoa. Ainda que passe uma vida inteira e essa pessoa não se converta mais, tenha certeza de uma coisa, Deus vai colher o teu jejum. Amém? Às vezes a pessoa olha, fala com alguém, fala assim, vou orar. Cara, jejum pela tua sogra, cara. Reino dos céus. Amém? Paga a garantia, Jesus vai dizer assim, está aqui o passaporte. Amém? Glória a Deus. Jejum para alguém que você ama, cara. Não sei porque Deus me tocou para falar isso hoje nessa manhã, que eu já preguei domingo passado. Jejum para alguém que você ama realmente. Amém?